Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, a paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo aqui do canal Pastor Ricardo de Oliveira. E eu gostaria de convidar você a abrirmos a Palavra de Deus, abrirmos a Bíblia Sagrada, na epístola que Paulo escreveu à igreja de Filipos, conhecida como a Epístola aos Filipenses, capítulo de número 2, e nós iremos ler do versículo 6 até o versículo de número 11, que diz-nos assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, isso aqui é um hino cristológico muito antigo, que era entoado na igreja e que o apóstolo Paulo usa aqui nessa epístola que ele escreve aos Filipenses, para nos dar um dos maiores textos da revelação da mensagem cristocêntrica. A mensagem de Cristo é uma mensagem cristocêntrica. E aqueles que não pregam uma mensagem cristocêntrica, eles estão literalmente fugindo do alvo do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a pregação do Evangelho, ela visa a glória de Cristo. Ela visa não a glorificação do homem. Quando você estiver em algum lugar que o nome de Jesus Cristo pouco é falado, ou nenhuma vez quase é falado, e é muito comum nos dias de hoje nós vermos isso, lugares em que o nome de Jesus pouquíssimas vezes é falado, desconfie, porque você não está em um lugar onde se prioriza uma mensagem cristocêntrica. E nós vamos fazer uma análise destes versículos, melhor dizendo, assim de uma forma para mostrar a cristocentricidade destes versículos do 6 ao 11 que acabamos de ler agora na Epístola aos Filipenses. Nada enfadante, alguma coisa bem fluente, alguma coisa com bastante clareza, a fim de que você possa ter um entendimento aí dentro desta palavra, né, que acabamos de ler, que daria para fazermos uma crítica textual aqui, mas eu entendo que esse canal tem muitas pessoas ainda que estão se ambientando com a Bíblia, com a palavra de Deus, então estamos evitando muita teologização aqui, ok? Porque temos pessoas aqui de outros credos também que estão prestigiando o canal. Muito obrigado, agradeço a você que faz parte de outros credos e que está ouvindo a palavra de Deus e dizendo para mim que está gostando. Isso é de Deus, porque a palavra de Deus sempre, quando é pregada com genuinidade, ela vai agradar, ela vai glorificar a Deus e não ao homem. E isso agrada a Deus, e isso é aprazível aos olhos de Deus. É por isso que você está gostando, é porque o Santo Espírito está tocando você, está falando a você, está te iluminando por meio destas palavras que eu tenho trazido aqui no canal para abençoar a tua vida, a tua família e aqueles com quem você está compartilhando a mensagem de Deus. Eu louvo a Deus que dia após dia pessoas estão se inscrevendo no canal. Atingimos aí a marca de 253 pessoas inscritas, graças a Deus, porque o canal faz 2 meses agora no dia 17, ou seja, daqui a 14 dias, e eu creio que até metade do ano nós estaremos aí com mais de 1000 pessoas, ou mais até, no canal, porque o nosso Deus é um Deus de surpresas. Eu posso dormir hoje com 253 pessoas, acordar amanhã com o canal com 1000 pessoas, 2000 pessoas inscritas. Eu oro a Deus e junto comigo vamos orar para que isso aconteça, para que o máximo de pessoas possíveis sejam alcançadas com a palavra de Deus, que essa é a nossa intenção. Bom,
nós vamos ver que essa mensagem ela sintetiza a mensagem cristocêntrica que nós tanto enfatizamos aqui agora nesse vídeo. Vejamos, sendo em forma de Deus, fala da elevada posição que o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Cristo, tinha com Deus. Aí está falando da questão da pré-existência de Jesus. Existe uma doutrina dentro das Escrituras Sagradas, que ela é muito evidente, principalmente no Evangelho de João, que Jesus ele fala para os judeus da sua época: antes que Abraão existisse, eu sou, que é a expressão grega ego eimi, que Jesus usou muitas vezes, principalmente no Evangelho de João. No Evangelho de João, nós temos muitas vezes essa expressão de Jesus, eu sou. Então ele fala que antes que Abraão existisse, ele é o que já existia. Ele é pré-existente, ele já existia antes do próprio Abraão, que viveu cerca de 1500 anos antes do próprio Cristo. Então, amados, sendo em forma de Deus, fala da sua elevada posição junto ao Pai como fundador do mundo. Isso está ressaltado em João capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o autor da criação. Jesus corroborou, juntamente com o Pai e com o Espírito do Senhor, a criação de todas as coisas. Então, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso fala da renúncia dele, né? Quando a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, essa palavra aniquilou-se, ou algumas versões falam esvaziou-se. Nós temos uma expressão vinda do grego, kenosis, a kenosis do verbo, a kenosis de Iesus, a kenosis de Yeshua, a kenosis de Jesus, e ele é kenosen, ou seja, ele esvaziou-se. Do que ele esvaziou-se? Ele esvaziou-se exatamente por meio da encarnação. Jesus, ao tomar a forma humana, da forma da encarnação como um homem, ele se esvazia. Esse é o esvaziamento, a kenosis de Jesus. Porque erroneamente muitas pessoas dizem que ele deixou de ter a natureza que ele tinha. Isso gerou muitas controvérsias na igreja, principalmente nos 4 primeiros séculos da era cristã, estendendo-se até o 5º e até hoje, ao século 21. Ainda gera-se muita controvérsia sobre qual é a natureza de Cristo, se é só divina, se é só humana, e apareceram várias ideias sobre esta questão da natureza do verbo, da natureza do homem Jesus. Em união hipostática, outros diziam que ele era só Deus, aí surgiu o docetismo, outros diziam que ele era só um homem, aí surgiu o ebionismo, outros falavam que a natureza divina ela absorveu a natureza humana, aí criou-se com isso o eutiquianismo. Outros diziam que ele passou a ser de natureza divina no batismo, isso veio do apolinarismo. Outros tiveram vários tipos de meios de interpretar Jesus. Outros disseram que Jesus era um eon, é o caso da doutrina gnóstica, e eles falaram que Jesus era um eon de 24ª categoria, não era nem de primeira. Um eon era uma emanação de Deus. Mas isso são coisas para outro vídeo, para nós podermos explicar mais detalhadamente essas questões muito teologizadas para vocês, tá? Então aqui, de forma bem clara, bem didática, conforme eu prometi, nós estamos aqui falando da cristocentricidade da palavra de Deus, do Evangelho e das epístolas de Paulo, das epístolas de Pedro, das epístolas de João, da epístola de Tiago, de Judas, do Apocalipse, toda a Brit Hadashah, todo o Novo Testamento, os textos sagrados, 27 livros do Novo Testamento, eles têm um caráter cristocêntrico, e eu cuido em dizer que o Tanar também, ou seja, aquilo que chamamos de Antigo Testamento, tem uma cristocentricidade. Cristo ele é o tema central da Bíblia Sagrada, sendo o Espírito Santo o inspirador da Bíblia Sagrada e aquele que dá-nos o discernimento para entender os mistérios da Bíblia Sagrada. E Deus, ele é aquele que soprou, conforme diz o apóstolo Pedro na sua epístola, dizendo que
o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua epístola, ele diz que toda a escritura divinamente inspirada, essa palavra divinamente inspirada fala do termo grego theopneustos, significa theos e pneustos. Pneustos vem de espírito e theos vem de Deus. Então, o espírito que está sobre as escrituras, espírito, sopro, porque a palavra pneustos vem da palavra pneuma, e a palavra pneuma, além de espírito, quer dizer também sopro, vento. E neste caso, significa que as escrituras foram sopradas por Deus por meio do Santo Espírito. É glorioso isso. Então, voltando aqui ao texto glorioso, maravilhoso de Filipenses, diz ainda, tomando a forma de servo, fala do seu ministério terrenal, da sua forma como ele foi achado, da forma como ele quis se manifestar entre nós. Jesus, ele não quis ser um alienígena, Jesus, ele não quis ser um ser de outro planeta, não quis ser um estranho entre nós, mas ele calçou o nosso sapato apertado, como uma força de expressão para você entender. Ele entrou dentro da nossa jaula, ele entrou dentro do nosso sofrimento para conhecer de perto o nosso sofrimento nas coisas que ele também sofreu. E o texto aqui diz claramente, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, fala da sua humanidade, conforme lá em João capítulo 1, verso 14, que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós, ou seja, ele tomou a forma de um homem, ele se fez carne, e carne ali, dentro da teologia e da concepção vocabulária de João, está falando exatamente de ser humano. Carne ali não é carne no sentido de carne e pele, mas é no sentido de humanidade, humanização. O verbo se fez carne fala da humanização do verbo, da entrada do verbo como humano entre os humanos. Glória a Deus por isso. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. A sua humilhação, em que consistiu essa humilhação? Foram muitas, meus amados irmãos. Sendo ele o autor e consumador da nossa fé. Sendo ele aquele que no rolo estava escrito a respeito dele. Sendo ele subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Isso faz parte da humilhação. Ele foi tentado como homem. Ele foi chamado de endemoniado. Ele foi traído e foi vendido. Traído e vendido. Ele foi preso como um salteador. Ele foi julgado de uma forma injusta, já que o julgamento de Jesus não foi justo. Foi um julgamento eivado de erros. Inclusive tem um livro, O Julgamento de Jesus segundo os Juristas. E nesse livro fala das arbitrariedades que foram feitas e impetradas no julgamento infame de Jesus. Mas era plano de Deus que ele padecesse, que ele fosse julgado, a fim de que fosse crucificado, porque esse é o grande tripé da nossa salvação. A encarnação, a morte e a ressurreição e a ascensão de Jesus, né? Já seria um quadriplé no caso. Mas o grande triplé soteriológico é a encarnação, a crucificação e a ressurreição, que garante-nos a nossa justificação. A encarnação garante a entrada dele na nossa esfera. A morte dele, a crucificação, garante-nos a redenção. E a sua ressurreição garante-nos a nossa justificação, porque mostra que Deus aceitou ele como sacrifício. Tanto é que ele diz, não me impeças porque eu ainda não subi para o Pai. Ou seja, ele tinha que entrar no Santo dos Santos Celestial para poder oferecer o sacrifício que foi aceito por Deus, tanto que Deus recebe-nos como filhos, como diz o apóstolo Paulo, que Deus, agora nós somos da família de Deus, adotados por Deus na sua família e somos co-herdeiros da promessa e co-herdeiros de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso tudo porque ele foi humilhado, suportou acusações calado, ele não abriu a sua boca, ele não se defendeu, ele não foi capaz de abrir a boca contra as injúrias que ele recebeu, e foram muitas as injúrias, e ele ficava calado até ao ponto de Pilatos perguntar a ele, você não dizes nada? Estão te acusando?
estão falando coisas contra você e você permanece calado. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar e tenho poder para te condenar. E a única palavra que Jesus disse para ele é: nenhum poder te seria dado se não viesse do alto, mostrando que as autoridades, por mais terríveis que possam ser, elas estão sobre a permissão de Deus governando. Isso é alguma coisa que também dá um outro vídeo, não é verdade? O cristão e a política, o cristão e as autoridades. Vamos fazer esse vídeo também, prometemos, né? Tem muita coisa para gravar. Recebeu punhaladas, foi esbofeteado, foi açoitado. O povo considerou ele pior do que Barrabás. E isso não é ser humilhado? A ponto de Pilatos perguntar: quem queres que eu solte? A Jesus, que vocês chamam de Cristo, ou a Barrabás, que era um revolucionário, era um homem perigoso, era um homem que era inimigo de Roma e, consequentemente, era inimigo do Estado. Acredita-se que Barrabás era um zelota ou um zelote, era um homem que costumava insurgir-se contra o Império Romano e aglutinar pessoas para fazer atentados contra autoridades romanas, contra senadores, centuriões, homens de autoridade. E ele estava ali e foi colocado lado a lado com Jesus, e o povo escolheu Barrabás. Isso não é ser humilhado? É. Então vejam quantas humilhações Jesus passou, apesar de ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme diz o livro do Apocalipse, no capítulo 19, puseram-lhe uma coroa de espinhos, e não uma coroa de glória, e nem tampouco um diadema. O diadema é uma coroa, conforme está escrito lá, e na sua cabeça havia muitos diademas. Essa palavra diademas fala de uma multiplicidade de coroas. É como se houvesse uma multiplicidade de vitórias e mais vitórias, e nunca derrotas. Diferente da palavra Stéphanos. Havia a coroa de Stéphanos, que era uma coroa de louro, não era uma coroa assim de grinalda, que era uma semicoroa. Não, o diadema era uma coroa que cobria toda a cabeça e representava uma autoridade sobre muitas vitórias e uma autoridade suprema. E Jesus tem essa coroa, é o único que tem essa coroa. Não obstante, ele foi coroado com espinhos. Entregou-se para morrer de uma forma ignominiosa, que a qual ele não merecia, sendo ele justo. Como disse Pedro no dia de Pentecostes, pregando: vocês mataram o justo e o santo. Então, amados, diz que ele foi também, o texto, obediente até a morte. A sua morte, ela foi pela obediência à vontade de Deus. Lembra-se a sua oração no Getsemane? Jesus, ele disse para o Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz, que era a pior morte. A morte de cruz era destinada apenas aos piores elementos da sociedade. Era uma pena de morte das mais hediondas, das mais cruentas que poderia haver-se. Inclusive, um cidadão romano não era morto por crucifixão ou crucificação. Não era, porque havia uma lei romana que impedia a crucificação. É por isso que Paulo, segundo nos diz a tradição, ele morreu decapitado e não crucificado, porque ele era cidadão romano, e cidadão romano não morria por crucificação, por entenderem os romanos que era uma morte para pessoas tenebrosas, terríveis, o lixo, a escória da sociedade é que morria crucificado. Os piores inimigos da sociedade romana, da sociedade da época, que morriam dessa forma por crucificação. Ainda que a crucificação tenha sido praticada pelos persas, pelos assírios, mas no âmbito romano ela tinha essas nuances acerca da mesma. Era uma morte ignominiosa, terrível, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Aí fala da ressurreição dele. O único que venceu a morte, o único que ressuscitou, Jesus Cristo. Deus o exalta por meio da sua ressurreição gloriosa. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aí fala da sua posição junto ao Pai como nosso intercessor eterno. Fala dele como sumo sacerdote celestial, e o sumo sacerdócio dele é para todo sempre. A Bíblia diz que nós temos junto ao Pai um advogado. O nome dele é Jesus, o justo,
o nosso advogado, o nosso paráclito. Jesus é o nosso paráclito, já que a palavra advogado ali no grego é paráclito, ou seja, aquele que intercede por nós. Então, Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Há grandes vultos da nossa história, há grandes nomes da nossa história, há homens que foram magnânimos e magníficos da nossa história e nós o sabemos e não obliteramos os tais e nem tampouco negligenciamos a importância que os tais tiveram no curso da história humana. Não obstante, nenhum nome é exaltado tal como o nome de Jesus Cristo. Nenhum nome sobrepuja o nome de Jesus Cristo. Nenhum nome está acima do nome glorioso de Jesus Cristo. Nenhum nome, por mais maior que tenha sido no cenário humano, é maior do que o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Em outras palavras, todo o cosmos, todo ser, todos os seres criados, sejam celestes ou sejam terrestres, todos têm que se curvar diante do nome soberano de Jesus Cristo, do nome eterno de Jesus Cristo. Então, rejeite, meu querido amigo, meu querido irmão, o evangelho antropocêntrico. Fique com o evangelho cristocêntrico, porque este texto ele é fortíssimo em nos mostrar a cristocentricidade do evangelho, das epístolas, do Atos dos Apóstolos, aonde em nome de Jesus se faziam maravilhas, aonde em nome de Jesus se deu prosseguimento àquilo que Jesus começou e descrito nos evangelhos. Então, glorifique a Deus, porque este evangelho cristocêntrico não está morto, está vivo ainda. E há quem o pregue ainda, há quem o ensine ainda. E é isso que eu estou fazendo nesse canal. E vou continuar fazendo, trazendo uma mensagem cristocêntrica ao teu coração para abençoar você e a sua família em o nome de Jesus. Se esse vídeo te abençoou, dá aí o like, dá o joinha, comenta. Nem que você fale, glória a Deus, que Deus te abençoe, pastor Ricardo, eu estou orando pela sua vida e preciso realmente de oração. Porque eu sei que contra-ataques do mal virão, eu sei que adversidades surgirão, eu sei que todo aquele que está imbuído em fazer esta boa obra sofre perseguições e ataques. Mas peçam a Deus por mim, orem por esse canal, divulguem esse canal nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde você tiver rede social, espalhe essa mensagem. E não deixe de se inscrever no canal, você que está ouvindo esta mensagem. Eu louvo a Deus que esse canal atingiu, já antes de ter 2 meses de existência, já atingiu quase 3.000 visualizações. Vamos orar a Deus para que essas 3.000 pessoas que viram já os vídeos desse canal, não é, elas possam se inscrever no canal. E com isso, elas serem também propagadoras do canal, porque esse canal está aqui para a glória de Deus, para pregar o evangelho de Jesus e para falar desse inaudito amor de Deus aos nossos corações. Então que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Ah, de uma coisa, não esquece, tem o sininho, toca no sininho quando você se inscrever, para que quando você se inscrever, tocar no sininho, você tenha acesso aos vídeos que eu gravar aqui no canal, tá ok? O YouTube vai te avisar, pastor Ricardo, novo vídeo. Aí você vai ver o vídeo lá e vai fazer tudo que eu só falei. Compartilhar, mandar para pessoas que estão no hospital, precisando de esperança, precisando ouvir a palavra de Deus, pessoas que estão impossibilitadas, quem sabe por doença, de ir à igreja. Então manda lá os vídeos do canal para essa pessoa ter acesso e contato com a palavra de Deus. Ok? Que Deus abençoe tua vida. Até o próximo vídeo. Querendo Deus. Shalom.